Boa noite, irmãos. Essa é a nossa transmissão da aula de Tagalo ao vivo. Sejam bem-vindos à nossa aula. E junto conosco está o irmão Tiago. Boa noite, irmão Tiago. Magandanga bem, Senhor. Você está usando o microfone? Graças a Deus. Então, para começar a nossa aula, a primeira pergunta que eu quero fazer ao irmão Tiago: qual é a importância de se aprender a língua filipina? Irmão Tiago. Importante para nós aprendermos. Sim, irmão, é muito importante para nós. É muito bom se nós pudermos aprender a falar filipino, aprender tagalo, porque essa língua que o irmão Eli está explicando, o irmão Eli está pregando nela, e a gente está sempre precisando de tradução, especialmente dos tópicos. Então é muito bom se temos como ouvir direto do irmão Eli. Então eu quero aprender filipino, porque se eu conseguir ouvir o tópico e direto do irmão Eli e já entender direto dele a própria voz, né, não vou perder nada que ele está falando. Também quando você está junto com os irmãos filipinos em turma e todos eles vão estar falando em tagalo mesmo, você pode interagir com eles, conhecer mais eles e falando tagalo já. Sem falar, irmão Tiago, que o sentimento de ouvir o nosso tópico de ação de graças na língua original, experimentar ouvir o tópico direto em tagalo, porque eu acho que todos nós queríamos fazer isso, mas você que está ouvindo lá direto, você sabe como está a voz, se ele está falando mais alto, se ele está dando mais ênfase, tudo que ele está dizendo, que está sendo dito, você está pegando. Mesmo as partes que é difícil de traduzir, dá para você captar. Sim, porque até mesmo existe determinadas frases ou termos no idioma tagalo, no idioma filipino, que é complicado o tradutor transcrever ou traduzir para a nossa língua. Então o sentido original do que o irmão Hélio ou o irmão Daniel quer dizer, às vezes é perdido numa tradução. Sim, entende, irmão? Entendi. Sim. Bom, antes de mais nada, irmãos, a língua é um sistema. Que tipo de sistema? Um sistema composto por gramática, um sistema composto por falantes, etc. Tem várias pequenas partes que compõem uma determinada língua. Não somente o tagalo, como qualquer outro tipo de idioma. E o processo de aprendizagem de uma língua é determinado pelo ouvir o que se está falando em outra língua e falar. Essa atividade de sempre ouvir, repetir o que está se falando, nos dá a aprendizagem do idioma. Então não queira, irmãos, apenas assistir a minha aula aqui no YouTube e não praticar, não tentar procurar alguns outros meios para poder estar entrando em atividade. Porque não há nada melhor para aprender um idioma, uma linguagem, do que entrar nessa atividade. E também a imersão, sempre procurar assistir vídeos, ler o blog do irmão Eli, ter vários meios, né? E também conversar com os irmãos. Sim. Eu tenho certeza que os irmãos brasileiros têm muitos irmãos filipinos. Que falar inglês, que tem amigos que dá conversa com eles pelo Skype ou pelo Viber. É muito bom para poder praticar o tagalo mesmo. Sim. Bom, então vamos para o nosso alfabeto, né? Vamos para o alfabeto, depois a gente vai explicando cada pronúncia e tudo mais. O alfabeto tagalo. Como os irmãos estão vendo aí, coloquei num PDF, depois eu posso também enviar para os irmãos esse PDF. Depois eu coloco lá no Facebook para os irmãos fazerem o download ou baixar. Alfabeto tagalo. O alfabeto usado para o tagalo, Visayas, Ilocano, Bicolano, Capampanga e Pangasinan, antes da chegada dos espanhóis nas Filipinas, era chamado de Baybayin. Seu irmão Tiago,
antes da colonização espanhola nas Filipinas, eles usavam outro tipo de sistema, como Entendi. vocês estão vendo aí, chamado de baybayin, né? Esse era o tipo de escrita, parecido com a língua da Índia, algo assim, ou até mesmo árabe. Algo bem arcaico, bem antigo. Eram esses símbolos em vez das letras? Isso, em vez das letras que usamos hoje no Tagalog. E somente após a colonização dos espanhóis nas Filipinas é que o alfabeto latino, que é o sistema que nós usamos, foi implantado no idioma dos filipinos. Entendi. Então, hoje, na atualidade nas Filipinas, não se usa mais esse tipo de sistema, esse tipo de alfabeto, o chamado baybayin. Já é usado o alfabeto latino, ok? Seja ela no Tagalog, na língua Visayas, Ilocano, Bicolano, etc. Porque, irmãos, as Filipinas não têm apenas uma língua oficial, como tem o Brasil, né? Primeiro, que as Ilhas Filipinas é um arquipélago. O que é um arquipélago? Um conjunto de ilhas. E antes da colonização, naturalmente, uma tribo que morava numa determinada ilha não tinha muito contato, ou às vezes nenhum contato, com os habitantes da ilha vizinha. Então, tinha as ilhas, as linguagens, idiomas que eram isolados, né? Isso também acontecia no Brasil antigamente, com as tribos indígenas. Mas o que aconteceu no Brasil, que é diferente das Filipinas, é que aqui houve uma lei proibindo o uso das línguas indígenas no Brasil. Nas Filipinas não houve nenhuma lei fazendo proibição do uso das línguas nativas das Filipinas, ainda que com a vinda da Igreja Católica eles tentaram implantar o espanhol como língua oficial, mas os líderes religiosos da Igreja Católica, eles acabaram também aprendendo a língua dos filipinos e fazendo as reuniões, as ministrações, e também o governo espanhol que estava nas Filipinas também começou a usar as línguas nativas dos filipinos. Então, por isso, até hoje, não se perdeu essa originalidade de que teve as Filipinas antes da colonização espanhola. Então, temos aí, por exemplo, no nosso PDF, a língua Visayas, que é do sul das Filipinas. Nós temos Ilocano, Bicolano, Kapampangan. O Kapampangan, irmãos, é usado na província de Pampanga, ok? É até interessante, irmãos. Eu morava lá nas Filipinas, no centro de convenções. Dentro do centro de convenções, irmão Tiago, se falava o Tagalog, né? Ou o filipino. Sim. Mas quando você ia ao mercado, queria comprar alguma coisa, ou ia ao banco, sei lá, você não ouvia o Tagalog, mas ouvia o Kapampangan. Entendeu? Você tá minha pare Pampanga. Isso. E lá eles falam Pampanga. Isso, praticamente, Pampanga. apenas o nosso centro de convenções é que tem o falar do Tagalog, né? Não se ouve muito o Tagalog fora de Apalit. Do centro. Existe o falar Tagalog fora de Apalit, mas a maioria fala em Kapampangan. Mas o idioma oficial nas Filipinas é o Tagalog. O idioma Todos os oficial lugares das não é o Filipinas. Tagalog, irmão. Eles chamam de filipino, Filipino. né? Eles chamam de filipino. Sim, mas todos os filipinos que vêm pro Brasil falam filipino com a gente. Falam Isso. entre eles. Qual a diferença do filipino para o Tagalog? O filipino é aquele É o puro, né? Tagalog formal, puro, usado na literatura. Sim. Agora o Tagalog não. O Tagalog ele é um idioma que tem influência do espanhol, do inglês. Eles têm até o termo, né? Taglish. Já ouviu falar, irmão? Sim. Eles Do falam Taglish, né? porque eles colocam o inglês junto. Isso. Sim. Né? Que é a junção dos termos Tagalog e English, Taglish. Você vai ensinar pra gente filipino ou Tagalog? Eu vou ensinar o Tagalog. Sim. Vou ensinar o Tagalog. Até mesmo porque muitos irmãos no Brasil têm algum conhecimento, ainda que básico, e por meio também da aula do irmão Edson, do inglês, né? Sim. Então, se algum irmão
brasileiro for visitar as Filipinas, vai ter já o seu conhecimento do inglês e do tagalo, né? E irmão Tiago, quando você foi para lá, você aprendeu filipino e inglês, para falar a verdade. Basicamente, irmão. Mas como eu estava junto com o irmão Daniel, com os ministros, irmã Luz, eles falam praticamente o filipino e não o tagalo. E os irmãos da igreja tendem a falar também o filipino e não muito o tagalo. Entende? Até mesmo pelo conhecimento bíblico, por ouvir os tópicos em filipino com o irmão Eli e irmão Daniel, ainda que o irmão Daniel use muito taglish nos tópicos, né? Therefore, aí continua a frase ou a sentença em tagalo. Então, os irmãos da Igreja de Deus têm um nível de filipino muito mais avançado, até mesmo do que os filipinos que estão fora da igreja. Porque há terminologias e palavras que, se você usar fora do contexto religioso ou fora do contexto formal, não se entende. Entendi. Entendeu? Por exemplo, eu uso muito a palavra pamamagitan, que é através, por meio de. Não se ouve muito o habitante filipino fora da Igreja de Deus usar pamamagitan, tagapamagitan. Não se ouve muito. Eles têm um tagalo muito misturado com o inglês e muito básico. Muito básico. Entendeu, irmão? Sim. E outra coisa, existem aqueles que dizem que as Filipinas têm muitos dialetos. Isso não é verdade. Por que as Filipinas não têm dialeto? Primeiro eu quero explicar o significado da palavra dialeto. A palavra dialeto, irmão Tiago, significa variação de uma língua. Nós temos isso aqui no Brasil. O português falado em São Paulo, né? Pastel, né? O português falado no Rio, pastel, porta, Gaúcho, porta, nordestino, nordestino, isso, paulista, isso, gaúcho. Esse é o verdadeiro sentido e significado do termo dialeto. Agora, por que nas Filipinas não existe dialetos, mas sim idiomas ou línguas? Por esse motivo, porque o tagalo, o visayas, o ilocano, o bicolano tem gramática própria, tem terminologias que há no tagalo que não tem no visayas. Então isso compõe um sistema diferente, ainda que a gramática seja parecida por vir de um mesmo ramo, uma mesma família, né? Sim. Mas não pode ser chamado de dialeto, mas sim de idioma ou de Outro idioma já, não é a mesma isso. língua não. Então, irmãos, nas Filipinas não tem muitos dialetos, mas muitos idiomas. Mas, irmão Bruno, tem dialeto nas Filipinas? Tem. O tagalo tem dialeto. Se, por exemplo, irmão Tiago, você vai para Manila, que é a capital das Filipinas, e ouve o habitante de Manila falando tagalo, você vai perceber que o habitante de Bulacan, que é que é em Pampanga, tem um tagalo que é mais formal do que o tagalo que é falado em Manila. Isso é um tipo de dialeto, de dialeto. Existe um determinado modo de falar do habitante de Manila que é diferente do habitante de Bulacan, por exemplo. Sim. Isso sim é dialeto. Como se fosse alguém do Rio, alguém de São Paulo, com cada jeito de pronunciar Isso. e falar. A língua é a mesma, mas existem variações geográficas de lugar, variações culturais também, entendeu? Isso tudo determina um sistema que é dividido em outros tipos de sistema, mas não muda o sistema central. Entendeu, irmão Tiago, o que eu quis dizer? Entendi. Por exemplo, aqui no Brasil, alguém vai falar: mas o habitante da favela, quem mora na favela, tem um português que não é de acordo com a gramática,
com o sistema estabelecido para a literatura. Vão dizer isso, então o que mora na favela ou o que tem uma renda muito baixa não tem, fala errado. É isso que se ouve por aí, fala errado, não sabe falar português. Mas na verdade, aquele tipo de português que é falado numa favela é só uma variação linguística do próprio português. O que vale na linguagem não é o sistema gramatical, mas sim a informação que é passada. Se você está ali naquele grupo das pessoas que moram na favela, eles se entendem, têm jargão, que são expressões próprias, entre si eles têm a comunicação que é realizada, entende? Ainda que com a gramática, que é uma questão tradicionalista, que quer manter as regras, seja errado esse tipo de falar. Da mesma forma também, o falar de um médico, que tem determinados jargões, determinadas expressões, que não é compreendida por um falante comum da língua portuguesa. Entende, irmão? Sim. Isso. Ok. Então vamos para o nosso alfabeto. Se os irmãos tiverem alguma pergunta... o irmão está dizendo que o microfone do irmão Tiago está muito baixo. Irmão Tiago, o botãozinho está aberto, né? Tá, então vou só aumentar um pouquinho. Se os irmãos tiverem pergunta, podem fazer, que eu estou aqui lendo a pergunta de vocês. Vamos para o alfabeto, irmãos. Bom, irmão Tiago, agora vamos falar a respeito do alfabeto. Sim, vamos alfabeto continuar. em tagalo, ok? Então, Ok. Usaremos alguns exemplos para mostrar cada letra. Em tagalo, o alfabeto se diz abacada. 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 Por que abacada? Porque o A ele vai ser o ponto fixo da pronúncia das letras em tagalo. Abacada. Sim. Até o final. Sim. Enquanto que no português é o E e no inglês I, não é isso? No tagalo é A. Nós temos no português A, B, C, D e no inglês A, B, C, D, etc. Correto? Isso. Então, abacada. Antes da colonização dos espanhóis nas Filipinas, eles usavam outro tipo de sistema de escrita, chamado Baybayin. Está aqui no nosso PDF. Baybayin. Você pode ler o Baybayin para a gente, irmão? Sim, Thiago? irmão. Falta colocar na tela. Assim, deixa eu colocar na tela para os irmãos verem. Baybayin é o alfabeto usado para o tagalo, bisayas, ilocano, bilocano, bicolano, kapampangan e Pangasinan, antes da chegada dos espanhóis nas Filipinas. Então, antes da chegada dos espanhóis nas Filipinas, eles usavam esse sistema que é parecido com a língua do povo da Índia, ou até mesmo os árabes. Eles chamavam esse sistema de Baybayin. Então, com a vinda dos espanhóis nas Filipinas, mudou-se o sistema para o sistema latino, que é o que nós usamos aqui no Brasil. Se chama sistema latino. Ou sistema românico de escrita. Baybayin. Tem aí na tela tagalo, bisaya, ilocano, bicolano, kapampangan, pangasinan. São línguas nas Filipinas. Não são dialetos, são línguas. Por que não são dialetos? Você tem ideia, irmão Tiago? Por que não pode? Porque não são dialetos e sim línguas? Por que, irmão Bruno? Porque o dialeto é uma variação de uma determinada língua. Como, por exemplo, no português. Nós temos o português falado em São Paulo, português falado no Rio de Janeiro, português falado no sul do Brasil, no Nordeste. São variantes. Enquanto uma variante vai ter uma determinada pronúncia, a outra terá uma outra pronúncia diferente. Um exemplo muito claro disso é a palavra porta em português. Os cariocas vão dizer
porta, os paulistas vão dizer porta, Porta. né? O pessoal lá do sul vai falar porta, os nordestinos vão falar porta, igual os cariocas, né? Sim, Esse é verdade. R francês, ou é chamado R francês. Então isso é dialeto. Agora, por que essas línguas não podem ser chamadas de dialetos? Porque cada uma língua dessa tem um sistema próprio, gramatical, de vocabulário. E uma palavra em determinado idioma não vai ter o mesmo significado no outro idioma. Um exemplo disso é a palavra ibon. A palavra ibon em tagalo significa ave, pássaro. Mas a palavra ibon em Kapampangan significa ovo. Sim. Entendeu? Sim, diferente Então é a já. mesma palavra que tem um outro significado. Por isso não é dialeto, é língua, porque compõe um sistema diferente do outro. Porque se Entendi. fosse dialeto, o que fala Kapampangan normalmente deveria entender o que fala tagalo sem nenhum problema. Mas não existe esse problema linguístico do uso do vocabulário que é diferente. Então, por esse motivo, tagalo, Bisaya, que é do sul das Filipinas, Ilocano, Bicolano, Kapampangan, que é da província de Pampanga, onde está a Igreja de Deus, em Apalit. Engraçado, irmão Tiago, que Apalit é o centro de convenções em Pampanga. E somente no centro de convenções é que se usa o tagalo. Entende? Sim, porque tá lá Na província de Pampanga. Quando você vai ao mercado, à farmácia ou a outros lugares fora do centro de convenções, a maioria do tempo você vai ouvir os filipinos dessa região falando em Kapampangan e não em tagalo. Eu até aprendi algumas palavras como saguli, que significa um momento, capatad, em vez de... em vez de capatid, né? E uá, que significa opó. Manyaman, a palavra manyaman significa masarap. Masarap é delicioso, Sim. entendeu? Enquanto manyaman em tagalo significa uma pessoa rica, mayaman, né? É até diferente a pronúncia. E em tagalo, em Kapampangan, manyaman significa algo delicioso, gostoso. Em tagalo, masarap. Pangasinan, etc. Então são idiomas e não dialetos das Filipinas. Isso por causa da... Dialeto é como se fosse sotaque? O dialeto é sotaque? Não só sotaque. O dialeto também é variação. Pode ser uma variação geográfica, entendeu? Uma variação temporal, há vários aspectos que podem determinar o que é um dialeto. Ok? Por exemplo, no Brasil, o povo que vive em favelas, eles têm um dialeto, uma variação linguística que é diferente da variação linguística usada nas cidades. Isso é considerado também um dialeto. Entende? É o mesmo idioma, só que Isso, só é um dialeto diferente. É um sistema observado em diferentes aspectos, geográfico, cultural, etc. Vários aspectos. Por exemplo, no Brasil, o que mora na cidade vai dizer que o que mora na favela fala o português errado, não sabe conjugar os verbos, etc. Isso também acontece com as pessoas que têm pouco estudo, não sabem como conjugar os verbos. Mas isso significaria que tal pessoa ou tal comunidade não saberia falar português? Se a função principal da linguagem é a comunicação e essa função ela é realizada, significa que a proposta da linguagem ela foi cumprida, mesmo que seja em outro dialeto, em uma outra variação. Por exemplo, dentro de uma comunidade, numa favela,
por exemplo, no Rio de Janeiro. Entre eles, existe jargão, existem gírias, palavras comuns ao vocabulário deles mesmos que pessoas de fora não entenderiam. Mas ali naquele contexto social, eles compreendem um ao outro. Então a função comunicativa, informativa e apelativa da linguagem, ela é realizada. Sim. Entende? No tagalo é a mesma coisa. O membro da Igreja de Deus, que conhece o vocabulário bíblico, que ouve o irmão L, o irmão Daniel, que tem um tagalo formal, eles conhecem e entram em atividade, como tinha falado, atividade é o ouvir e o falar, de acordo com o vocabulário usado na igreja, que é diferente do vocabulário utilizado fora da igreja, por uma pessoa, por um cidadão filipino comum. Então, haverá determinados termos usados pelos membros da igreja que talvez o cidadão filipino comum não vá conhecer. Um exemplo disso é a palavra pamamagitan, ou taga pamamagitan, que significa através de, por meio de. Não se ouve muitos filipinos fora da igreja utilizando essas palavras, mas é comum dentro da comunidade cristã, da nossa igreja, ter esse tipo de vocabulário. Então isso também constitui um dialeto. E por que um dialeto? Mesmo que seja em uma comunidade pequena, porque é falado e ouvido dentre pessoas do mesmo segmento, da mesma comunidade. Entende? Sim, sim. Como os médicos, vou dar o exemplo dos médicos. Existem termos usados pelos doutores que o paciente não vai compreender. Termos medicinais, nomes de medicinas, de remédios, etc. Quem está fora daquela comunidade de doutores e médicos não vai compreender, porque aquilo é jargão dos médicos. Da mesma maneira, os habitantes de uma favela, eles têm jargão, que são códigos, são como se fossem códigos, que é para ali, o que está de fora não compreende. Então isso é uma variação, pode ser chamado também dialeto. Então o dialeto, no estudo, existe um lato sentido de várias coisas, que podem ser englobadas dentro da palavra dialeto. E o idioma, ele é o sistema. Ele é o sistema, ele é a gramática, ele é aquilo que os gramáticos vão defender, o uso correto e formal da linguagem. Esse é o sistema, o idioma. E a língua é aquilo que pode ser variável de acordo com o tempo. Por exemplo, falante de português do século XXI não é o mesmo falante de português do século passado. Sim. Porque a linguagem é algo vivo, sim, que sempre vai estar em evolução, mudança, transformação, etc. Ok? Então vamos agora ao alfabeto. Temos as vogais do alfabeto tagalo. Como eu tinha falado, o alfabeto é abacada. Nós temos o A, E, I, O, U. Em filipino, em tagalo, há apenas 5 vogais. As vogais só fazem 5 sons. Só fazem 5 sons. Exatamente. Diferente do português, que tem 7 vogais por causa da letra fonéticas. E e da letra O, que tem 2. Vamos usar a palavra fonética, né? Em português, há 7 vogais fonéticas, enquanto no tagalo, há apenas 5 vogais fonéticas. Então, teremos no tagalo o A, E, nunca é, não haverá o E, I, O e U. Sim, ok? Sim. Os filipinos têm até problema de pronúncia entre o O e o U, e aí os 2 Os. Eles não conseguem distinguir, e também os falantes de língua espanhola e os falantes de língua italiana, a palavra, por exemplo, avô e avó. Não consegue distinguir que um é diferente do outro.
entende? Em pronúncia. Sim, sim. Mas já para vi. o ouvido do filipino, do falante de italiano, de espanhol, é a mesma coisa. Porque ele só tem 5 vogais fonéticas. Então vamos a alguns exemplos de palavras. Na vogal A, nós temos a palavra almoçar. Vou escrever para vocês verem como é que se escreve. Almoçar. Deixa eu colocar aqui na tela. Almoçar. Você sabe o que significa almoçar, irmão Thiago? Café da manhã. Isso, café da manhã. Como é que é o café da manhã dos filipinos? Você tem ideia? Eu sei que não é não é pão e depois um café. Eles fazem mais uma refeição maior. Eles colocam arroz, talvez ovo frito. Eles têm até o que se chama de uma coisa mais fried completa. rice. O arroz frito deles. Sim, sim, sim. Isso. É mais completo o café da manhã, mais reforçado Isso, do que mais só o pão com reforçado. café. Eles até têm um pão, mas não é costume dos filipinos comerem o pão. Sim. Então é mais o arroz. Eles têm também o que se chama de temporado. Sabe o que é temporado? É o arroz doce com chocolate. Isso, arroz doce com chocolate. É Sim. muito comum nas Filipinas. Eles fazem um arroz, De manhã colocam... comer. Eu não sei como é que você faz o Sim. temporado, não. Os filipinos gostam. Nós temos o arroz doce, mas não temos o temporado aqui no Brasil. Ou tem? Eu não sei. Não. Porque no Brasil a gente tem um doce. arroz doce que coloca canela por cima, né? Acho que só. Nas Filipinas não, eles têm o temporado, que é o chocolate com... Muito bom. É bom, eu gosto também. Para quem gosta de chocolate, É. é excelente. A outra palavra, Outra letra. Letra outra E. letra. Outra palavra Outra da palavra letra com A. é a palavra abacada, que significa Abecedário. abecedário, isso. Não é nem o alfabeto, abecedário. Abecedário. Isso. Um outro exemplo é a palavra amar. Você sabe o que significa a palavra amar, irmão? Amar, pai. Pai. Isso. E a palavra awa? Vocês sabem o que significa a palavra awa? Aua, misericórdia. Isso. Misericórdia. Awa. Por exemplo, awa na Deus. Né? Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E o amar, ele é mais usado, irmão Tiago, Na Bíblia. para Deus, né? Na É. Bíblia. Né? Ou entre os filipinos mais antigos. Uhum. Mas eles têm a palavra mais comum que é nai, tai ou Tai. tatai. Tai ou tatai. É o que é mais comum Mais usado. de se ouvir. Agora o amar, ele é, como os filipinos chamam, malalim na salita. O que é malalim na salita? Uma palavra que é complexa, uma palavra profunda, antiga, muito formal, etc. Sim, sim. Amar. Entendi. Isso. Vamos agora para letra E. Vamos agora para a letra E. Um exemplo da letra E é o escola. Escola. Está na cara o significado da escola, né? Escola. Escola. Nós temos um outro exemplo que é a palavra evangelho. 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 Evangelho é evangelho. Evangelho. Essa é a forma mais formal de se escrever evangelho. Ah, sim. Isso. Entendi. É o modo mais formal de se escrever evangelho. Para os irmãos entenderem, evangelho é uma palavra filipina e não uma palavra em tagalo. Ok? Como eu já tinha explicado Tá. a diferença dos dois. Um outro exemplo é a palavra educación.
Educación. Notando que, quando se aparecer o S com Y ou S com I, a pronúncia vai ser X, ok? Não é educación, não. É educación. Sempre assim, como se fosse o CH do português. Entendi. X. Ou SH do inglês. Sim. Educação. Por outro lado, os filipinos têm problema em pronunciar o nosso C. Por exemplo, paciência. Se eles lerem a palavra paciência em português, vão pronunciar dessa forma aqui. Paciência. Né? Internacional. Internacional. Sim. Eles têm problema em pronunciar esse C, nosso C. Porque por influência de que em filipino faz o som de X nessa parte. Isso. É por isso que na minha aula de português para os filipinos eu foco muito na pronúncia do C. Sempre corrigindo eles, porque eles sempre erram nesse ponto. Educación, que significa educação. Vamos agora para a letra I. Nós temos a palavra... Como se lê essa palavra, irmão Thiago? Iglesia. Iglesia. Isso, iglesia. Não é iglesia. Em espanhol é iglesia. Sim. Iglesia. Que significa? Igreja. Igreja. Tradução, igreja. Nós temos também a palavra ikaw. Ikaw, qual o significado da palavra ikaw? Você. Isso, você. Uma outra palavra, itlog. Você tem ideia do que significa itlog? Ovo. Isso, ovo. É. Como se diz ovo frito? Não sei. Priton itlog. Priton itlog. Priton itlog. Isso. Priton itlog. Itlog. E outro exemplo é a palavra ibon. Ibon, sabe o que é? Não. Pássaro. 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 Isso. Pássaro. Ibon. 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 Ah, tem esse problema da pronúncia do português, né? Sim. O brasileiro vai ler ibon. Sim. Mas a pronúncia correta é igual no inglês e no espanhol. Ibon, né? Ele está falando sobre a letra N que fica no final. Letra N. Ibon. Ela dá uma... A língua fica um pouco presa no final do som da letra N. Ibon. E os dentes fecham, né? Ibon. A língua toca a gengiva. Ibon. Isso, ibon. Isso. Porque a letra N é a última da palavra. E, irmãos, o aprender a pronúncia do N e do M e do NG no final é de suma importância, porque uma pronúncia pode significar uma outra coisa. Por exemplo, a palavra ulan, vou colocar aqui embaixo, depois apago, ó. Ulan e ulam. A palavra ulan significa chuva e a palavra ulam significa carne. Sim, então quando a letra M de mãe é a última, pressiona os lábios. Isso. Ela vai ter o que no inglês é equivalente ao NG no final e no tagalo também. Uhum. Ou não. A letra M no final, o pressiona M vai os ser exatamente lábios. igual ao M do inglês. Sim, pressionando os lábios. Me diga uma palavra no inglês que tem um exemplo do M no final, irmão Thiago. Você lembra de alguma? Para dar exemplo em inglês. Tem mum. Mum. Então não é man, né? Não é man. Também não pressionando é man. os lábios na letra M, ninguém vai esquecer. Você pressiona os lábios porque a letra M é a última, você pressiona os lábios. Se for a letra N, a última, você usa a língua na gengiva para terminar a letra N. Uhum. Ulam. Ok. Vamos só apagar aqui. Ibon. Agora vamos colocar a próxima palavra, que vai ser do O, da vogal O. Nós temos ocupação.
que significa ocupação. Ocupação, profissão. Isso. Opó. Ok. Não é opu, porque a letra O no final da palavra tende em português a ter o som de U, né? Sim. É opó. É bem Opó. aberto. Opó. Não é opó. 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 Ele é bem aberto. Então eles não parece que eles falam ó. Ó, opó. Então às vezes tem ó. Opó. É só para diferenciar do opô, né? Sim. O opô é outra coisa. Opó. Interessante. Opó significa? Eu pensei que era ok. Ok, confirmando, né? É isso? Sim, é o sim, né? É Sim. o sim com respeito. Sim. Porque a partícula pó. A palavra sim é o. Isso. E o opó, ele é o sim com respeito. E o outro exemplo é a palavra horas. Significa a palavra horas. Horas mesmo. E original. O que é original? Original. Original. Ok. Próxima vogal e última, letra U. Nós temos a palavra ubas. O que significa a palavra ubas, irmão? Uva. Uminon. Uminon. Minom, beber. Beber. Verbo beber. Beber água. Isso. Ulit. Repetir. Repetir, correto? E ulo. Cabeça. Cabeça, exatamente. Ulo. Ang Diyos ay siyang ulo ni Cristo. Deus é a cabeça de Cristo. Tapos, ang lalaki ay siyang ulo ng babae. Depois o homem é a cabeça da mulher. Isso. Sim. Ulo. Sim. Agora vamos para as consoantes, né? Ok. Vamos para as consoantes. Lá no nosso PDF. Nós temos o ba, K, não tem um C, irmão Thiago. Não Ok. tem C. O K, ele vai substituir o C. Por exemplo, a palavra coche, né? Sim. Outras palavras. Então, irmãos, é abacá, não é abaçá, não tem. Abacá. Depois o da, garra. Agora vamos ao exemplo de uma por uma dessas letras. Na letra B, que em tagalo é ba, nós temos a palavra barrai. Barrai. Notando que o H tem pronúncia. Ele é aspirado. Barrai. O que significa? Casa. Um exemplo é Barrai nan Diyos. Casa de Deus. Isso, casa de Deus. Busog. O que significa a palavra busog? Cheio. Cheio, satisfeito, Saciado. saciado. Burroco. Burroco. Significa Cabelo. burroco. Isso, cabelo. Tem até uma musiquinha, né? Kahit maputi naam burroco, né? Quando Burroco, meus cabelos cabelo. ficarem. Até que meus cabelos se tornem brancos, né? Bansa. Sabe o que significa a palavra bansa? Não. Bansa é nação, país, ok? Por exemplo, Bansang, Filipinas. Nação Filipinas. Nação filipina, país Filipina. Filipinas, né? Bansa. Agora, irmãos, vamos à letra K. Nós temos exemplo da letra Ba, agora vamos para a letra K. Um exemplo de K é a palavra coche. Coche. O que significa, irmão Thiago? Coche é carro. Carro, isso. Temos também a palavra kamai.
Kamai. O que significa kamai? Kamai, mão. Mão, correto. Temos também a palavra cocina. Você sabe o que significa cocina? Cozinha. Bem fácil, né? E também uma palavra que é de suma importância para que os irmãos aprendam é a palavra kapatid. Kapatid. Isso, kapatid. 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 Não, Não é kapatid. kapatid. Não, o ti não é igual. O E T não é falo igual, D. E também não falo D. Ele tem um D, mas ele é bem fraquinho, né? Sim, Kapatid. sim. Tid. Kapatid. Ele tipo vira um D. É como o espanhol. Soledad, verdade. Isso, kapatid. Então, irmãos, não leem kapatid. Kapatid. Mas, irmão Bruno e irmão Tiago, como é que você fala irmão e irmã? Explica aí, irmão Tiago. Irmão. Irmão ou irmã? Porque assim, irmãos, as palavras no filipino não tem feminino nem masculino, são todos neutros, né? Sim. Então, para que uma palavra se torne feminino ou masculino, é necessário a colocação da palavra babai ou lalaki. Então, irmão, como se diz irmão em Tagalog? Kapatid na lalaki. Irmã, kapatid na babai. Kapatid na babae. Isso. Mas, irmãos, não se preocupem, os filipinos não se preocupam com o gênero das palavras. Quando se diz kapatid, eles já entendem e não buscam se é homem ou se é mulher. Ok? Eles não buscam. Então, isso não é de suma importância para os filipinos. Falou kapatid é irmão, seja homem ou mulher. A ideia da palavra irmão está lá. Kapatid. Vamos agora para a letra da. Da. No da nós temos a palavra daan. O que é daan? Daan. Caminho. Isso, caminho. Daan. Temos também a palavra datem. O que é datem? Antigo. Isso. Então, a formação Andatem Daan, que é o nome do nosso programa nas Filipinas, é Caminho Antigo. Andatem Daan. Mas, a palavra Daan vem antes da palavra Sim. Datem, né? A palavra Andatem. datem primeiro. A palavra Datem vem antes da palavra Outra Daan. coisa. Então, a tradução literal seria o antigo caminho. Né? O antigo caminho. Entendi. Andatem Daan. Um outro exemplo é a palavra daquila. O que é daquila? O que é daquila, irmão Thiago? Daquila é grande, Grande. Algo também que é poderoso também, né? grandioso. Grandioso. Isso. Sim. Daquila. E outro exemplo é dedo. O que é dedo? É morto, morte. Isso, morto, morte. Vamos agora para a letra H. Letra H. A letra H é uma letra gutural no Tagalog. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é sempre pronunciado na região da garganta. No português nós temos o G, 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 Gogu. Esses G e G não vão aparecer no Tagalog. Nunca. O que vai aparecer no Tagalog é o gutural da letra G. Como no grego e outras línguas latinas também. Então teremos o G, 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 Go, Gu. Isso é o que vai aparecer no Tagalog. Não vai aparecer o G e o G. Então sempre gutural. O exemplo da palavra da letra H é a palavra gutom. O que significa gutom? Gutom. Fome? Fome. Fome. Isso. Guru. Guru. Professor. Isso. Mas ele tem aquele sentido mais alto, mestre. Ah, sim.
Guru, mestre. Professor de universidade. Isso. Alguma coisa mais de um alto nível, né? Guru. Inclusive a palavra guru é uma palavra do idioma hindi, da Índia. Sim. Guru, Sim. que é aquela pessoa super respeitada, né? Da qual se toma conselho, né? Tudo mais. Eles É têm essa verdade. cultura na Não, Índia. eu já ouvi falar essa palavra antes. Guru. Sim. Sim, tem até filme que se usa a palavra guru, filmes que tem indianos e tal. Guru. Gatas é um outro exemplo. Gatas. Gatas não são mulheres bonitas, né, irmão Thiago? Em Tagalog, gatas ou gatas? Gatas. A sílaba forte qual é? Gatas. Gatas é leite. Isso, leite. Então, gatas, leite. Não é o feminino nem o plural da palavra gato. Não. E um último exemplo do gá é a palavra gago. Quando se fala gago em português, se entende uma pessoa que tem problema natural ou psicológico de pronunciar palavras, né? Ou de se comunicar. Gago. Porém, no Tagalog, a palavra gago é um insulto. Equivale a idiota, a Burro. imbecil, burro, ok? Esse é o significado da palavra gago em Tagalog. Agora vamos para a letra Ra, né? Ra. A letra Ra, como eu tinha falado, é uma letra aspirada. O que significa ser uma letra aspirada? Que tem pronúncia parecida com o J do espanhol, por exemplo, Jesus, e no português parecida com a pronúncia do R inicial ou o R duplificado no meio das palavras, por exemplo, carro. Se fosse escrever carro em Tagalog, foneticamente escrevendo, seria K-A-H-O, H-U, porque o nosso O vira O, carro seria dessa maneira. Então equivale a essa aspiração. Tendo como exemplo do Ra, a palavra Hari. Sabe o que significa Hari, irmão Thiago? Hari é rei. Isso, Hari é o rei. Ralo, ralo. Ralo, ralo. Ralo, ralo. É uma só palavra essas duas, ok? Ralo, ralo. É sorvete? O ralo, ralo não é bem um sobremesa. sorvete. Eles fazem o seguinte, eles trituram um gelo seco, uma maquininha lá, álcool gelo, eles trituram e vão colocando pedaços de frutas dentro do copo. Colocam o copo com gelo. Aí colocam fruta, colocam jaca, todo tipo de fruta. Depois um pedacinho de pudim, às vezes, pedaços de uva, várias coisas. E aquilo, ele entrega aquilo à pessoa, coloca algum doce, um doce de leite condensado. Né? E aquilo a pessoa vai ficar misturando. Né? É a função da pessoa misturar o ralo-ralo. Ralo-ralo significa misturar. Ok? Ralo-ralo. Então a pessoa vai misturar o que está na camada de cima até que todo aquele gelo se misture com os ingredientes, as frutas, pedaço de fruta, não sei o que, o doce. Então isso vai ser o ralo-ralo. Nós não temos ralo-ralo aqui, né? Não tem. E eles também têm também o mais com hielo. O mais com hielo é o mesmo doce, mas só com milho, milho. Entendeu? Entendi. Aí mistura com o gelo. Coloca açúcar para ficar doce. E é bom. É muito comum nas Filipinas, até mesmo porque as Filipinas é um país de temperatura muito quente no decorrer do ano. Né? Nos 12 meses do ano filipino, maior parte está subjugado na quentura, né? No clima quente. Até mesmo porque no mapa as Filipinas está um pouquinho acima da linha do Equador. Então é equivalente ao mesmo calor
do nosso Nordeste ou da Colômbia. E tem apenas duas estações, que é Tag-Init, que é o verão, e Tag-Ulan, que é o tempo de tempestade de chuva. Sim, ensolarado e depois... Quando tem tufão, essas coisas mais fenomenais nas Filipinas, né? Naquela parte ali da Ásia. Outro exemplo da palavra, da letra Ha, é o hanggang. O que é hanggang? Hanggang, até. Até. Isso, hanggang. Hanggang wakas. Até o fim. Até o fim. Mais um exemplo, hapon. Hapon. O que é hapon? Hapon. As Tarde. duas palavras se escrevem da mesma forma, né? Tarde. Só muda a pronúncia. Sim. Tem hapon, hapon. Sim. O hapon É Japão. é o japonês. Japonês. É o Japão, isso. Japão. E o hapon, É tarde. isso, tarde. Período da tarde, assim. Período da tarde. Depois de 1 da tarde, ou meio-dia e meia, Sim. até o fim do dia. Hapon. Ok. Voltando lá no nosso PDF. Nós temos agora o lá, ma, na, nga. Nga e o pá. Vamos ver exemplos dessas letras e forma de pronúncia. No lá, nós temos a palavra langit. Depois eu vou voltar à pronúncia do langit, vou explicar mais tarde. Langit significa... O logo tá em cima. Ah, sim, deixa eu tirar o logo rapidinho. Ou melhor. Pronto. Langit significa... Céu. Céu. Correto. Outro exemplo, a palavra lalaki. O que significa a palavra lalaki? Homem. Homem. Outro exemplo, labi. Sim. Por exemplo, a letra L é a letra final de uma palavra. Dahil. Ah, sim, a gente não colocou um exemplo disso, né? Vamos colocar depois desse exemplo. Vamos colocar aqui, antes do lábio, dahil. Esse L vem do espanhol, né? Ou do latim. Sim. E no português, por algum motivo de situação geográfica, talvez, o L se tornou algo parecido com W ou com U no português. Então a pronúncia não é dahil. Nunca dahil. Vai ficar dahil. Sim. Então o L no final da sílaba, no final de uma sílaba, vai ter esse levantamento, esse puxamento, que é dahil, que é a língua encostando no céu da boca, correto? Dahil. Dahil. Isso, Sim. dahil. Tanto que os filipinos falam Brasil. E se eles, para aprenderem a falar o L como nós, eles colocam, brincando, coloca Brasil, mas escreve Braziw. Porque para eles nós falamos W quando é a letra L. Isso. Mas, na verdade, quando nós vemos a letra L, no final das palavras em tagalo, nós devemos falar El, Brasil, Dahil. Um exemplo disso é Daniel. Né? Daniel, irmão Daniel. No filipino é Daniel. Não no filipino, é uma palavra latina, né? Daniel. Sim. Rodel. O rodel sai totalmente da regra do português, né? Sim. Não, do tagalo. Do tagalo. Do tagalo. Tanto o R... Primeiro que o R... Ro não é ro. É ro. E del... Del, né? Rodel. Kapatid na rodel. É a pronúncia dos filipinos para o irmão rodel. Então, sempre assim, no final de uma sílaba, ele vai ter essa variação do latim. Dahil, Daniel, rodel. Isso. Rodel. Rodel. Kapatid na rodel. Kapatid na rodel, kapatid na Daniel.
Kapatid na Rodel, kapatid na Daniel. Isso, Daniel. Correto. Outro exemplo é a palavra lab, né? Que a gente tinha falado mais cedo. O que significa lab? Lábios. Isso, lábios. Lábios. E por fim, lag. Lag. Laje. Lag, nunca laje. Nunca laje. Não existe jojo. Isso, não existe. O mais próximo disso é o chá, né? Mas é SY e não o próprio G. Tanto é que é bem quando eu explico para os filipinos a respeito da pronúncia da letra J, eu uso o exemplo da palavra igreja, por exemplo. Que ele é bem parecido com a igreja. Sim, eu sei como Ele não é perfeitamente Sim. a mesma pronúncia, não. Ele não é perfeitamente a mesma pronúncia, mas ele chega bem perto. Sim, é porque o som com voz. O som com voz do X é o J. Isso. É. Então, nessa palavra aqui não é lag, não é Sim. laje, nunca. Lag, que significa, irmão, o Thiago? Sempre. Sempre, isso, lag, sempre. E eles têm a palavra sempre, né? É assim que se escreve a palavra sempre, irmãos. O que significa sempre? Sempre. É a mesma coisa de lag. Lag, sempre. Não, o sempre, irmão Thiago, significa algo que é certo. Oh, Sempre. Por exemplo, é com certeza. isso, tipo com certeza. É. Com certeza. Ah, você gosta de arroz? Você vai perguntar pro filipino. Sim. Mahilig ka kumakain ng kanin? Se gosta de comer arroz? Ele vai falar sempre. Sim. Sempre. Entendi. Isso, é o com certeza. Com É o certeza. certo, com certeza, uma afirmação. Que não equivale ao nosso sempre. Ah, entendi O agora. que equivale ao nosso sempre é a palavrinha lá de cima, lag. Legal. Lag. Deixa eu apagar o sempre. Nossa próxima letra é ma. 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 Nós temos a palavra mabilis. O que significa mabilis? Mabilis. Rápido. Rápido. Malacás. Forte. Forte. Malamig. Frio. Mainit. Calor. Quente. Quente. Isso. O ma, irmão Tiago, ele equivale a uma coisa que está num nível mais, não é mais alto, mais intenso, ok? Porque a palavra em si, dessas palavras que os irmãos estão vendo aí, no dicionário é bilis, lacas, lamig e nit, Ah, ok? A palavra bilis significa rápido, a palavra lacas, forte, lamig, frio e nit, quente. Então, quando tiver a palavra prefixo. prefixo ma, ele vai equivaler a algo que é mais intenso. Mabilis é mais rápido. Malacás, mais forte, Sim. né? Malamig, muito frio. Ah, sim. Mainit, muito quente. Sim. Então ele vai ter essa ideia de intensidade. Sim. Porque o vocábulo mesmo, ele não tem o ma no dicionário. Sim. Mas seria, por exemplo, para falar sobre pessoa, por exemplo. Ele é forte. Malacás, puxar. E como eu falo força? Força. Tem a palavra força. Uhum. Mas força, lacar sozinho é força? É, lacás. É isso que eu tava pensando. Isso. Entendi. Como o Paulo diz, né? Eu sei o que é ser fraco, sei o que é ser forte, né? A palavra lá é lacás. Sim.
Então a gente já deu o exemplo do M. Ma, me, mi, momon. É bem simples. Letra Na. Na letra Na, nós temos, por exemplo, a palavra nanai. O que significa a palavra nanai? Nanai é mãe, mamãe. Mãe, mamãe. Temos também o nakaterá. O que significa o nakaterá? Morar. Isso, morar. Ou viver, né? Viver ou morar. Isso. O viver no sentido de estar em algum lugar. Entendi. Não da vida mesmo. Entendi. A tela saiu. A tela saiu? Oops, we're having problems connecting you. Okay. A tela saiu aí? É, aqui. Wait. Ah, tá. Deixa eu só voltar. Já chegou já? Ainda não. Tá carregando ainda? Ok. Ok. Voltando. Temos também a palavra natúlogo. A palavra em si é túlogo, dormir. O natúlogo é o pretérito. Significa. A palavra túlogo. Dormiu. É. Dormiu. Natúlogo. Isso. Então, só esses 3 exemplos do na. Agora, a gente vai para uma letra que é complicadinha, que é um A. Um A. Você tem ideia da pronúncia do A, irmão Thiago? Nga. Um A. Sim. Ele é tipo aquele problema que uma pessoa gago tem. Uma pessoa gaga Fanha. tem. Fanha. Fanha. Né? Nga. Nga. A língua fica dobrada lá no final. Daí você empurra o A. Nga. Nga. Sabe se pronuncia? Seria, não sei, o nosso NHA, na palavra galinha, só que a gente faz mais, produz o som mais no fundo ainda, e não soltando pelo nariz, né? Não é pelo nariz, porque os filipinos sempre corrigem a gente falando que nós falamos pelo nariz, anasalado nossos sons, e os deles não são anasalados, e sim pela boca. Então, predomina você sair pela boca esse som aí. Isso. Nga. Nga. Tenta Qual a aí, palavra? irmão. Nga. 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 Ele não é o ga. Nga. 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 Um exemplo do nga é a palavra pangit. O que significa pangit? Panget. Pangit. Panget é feio. Feio. Pangit. No meio da palavra tá o NG. Isso. Pangit. Mas também tem palavra que começa com NG. É assim que se escreve aí, ó, irmãos. Pra vocês verem. Pangit. Pangalan. O que significa pangalan? Pangalan. Pangalan. Não é pangalan. Pangalan. Nome. Nome. Esse tipo de pronúncia só com prática, só praticando que se chega à perfeição. É realmente complicadinho. Pangalan. Ngiti. Ngiti. Sim. Também no começo das palavras usa o NG. Também no início das palavras tem o NG. Ngiti. Ngiti. Significa Sorriso. sorrir. Isso. E também a palavra ngayon. 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 Tem 2 tipos de problema nessa palavra. O final e o início. Primeiro o nga. E o yon, não é yon, né? Entendi. Ngayon. Ngayon. A palavra ngayon pode significar Hoje hoje e agora. e agora. Isso. Hoje ou agora. Pode-se usar a palavra ara, o dia, junto com a palavra ngayon.
Para fechar o sentido de today, de hoje, ngayon araw, neste dia, né? Entendi. Mas a palavra ngayon tem esse sentido também, de agora. Kumakain ako ngayon, estou comendo agora. Não estou comendo hoje. Às vezes pode ter essa Duplo sentido. Duplo sentido. Ambiguidade. Ambiguidade. Ambiguidade, isso. Ambiguidade. Próximo é a letra P, pá. Pá. Primeira palavra, pasalamat. Pasalamat ng katawan. Ok. Ação de graças do corpo. Isso, pasalamat. Pasalamat. Não é pasalamat. 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 Aí está a palavra pasalamat, que é obrigado. Ok? Obrigado. Então, pasalamat, ação de graça. Sim. É o agradecer. Sim, agradecer. É o agradecer. Certo. É o ser grato, né? Ação de graça. Pasalamat. Temos também a palavra payat. Payat. O que é payat? Magro. Magro. Pagod. Pagod. Pagode? Não é o pagode dos cariocas. Cansado. Cansado. Pagod. E por fim, puyat. Puyat. O que é puyat? Puyat Sonolento. não é simplesmente sonolento. 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 Com sono. Puyat é aquela pessoa que não dormiu à noite. Puyat. Na puyat da rua. Entendi. Não dormia à noite. Puyat. Legal. Pessoa que jejuou. Jejuou não, que vigiliou. Fez vigília. Fez vigília. É assim. Né? Puyat. Passou a noite em claro. E na Bíblia a palavra puyat tem um sentido de vigiar. Ok? Entendi. O puyat caiu, estejais atentos, porque não sabeis o dia, a hora, etc. Né? Usa a palavra na Bíblia puyat. Puyat. Agora vamos voltar lá no nosso PDF. Nós temos agora o Ra, não é Ra, Ra. Ra. Ele é parecido com o R do sul do Brasil e com o R dos espanhóis. Sim. Ra. Sim. Né? Na verdade, de todas as línguas indo-europeias, né? Tem essa pronúncia. Até no grego, ele tem essa pronúncia parecida com o português. Por exemplo, a palavra rabi, em grego é rabi, ainda que começa com a letra Rho. A letra R, em grego, ela é aspirada. Por isso que em português ficou aspirada também. Porque a nossa língua tem as suas origens no grego e no latim. Sim. Mas isso não aconteceu com o italiano, com o espanhol, outras línguas. Mas no tagalo, Ra. Toda vez que tem o R não faz Ra, Re, Ri, Ro, Ru, mas Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Isso, essa pronúncia vibrada, né? Ra. E no Ra, e depois do Ra temos o Sa. Sim, as palavras com R, com Ra. Temos o Sa, Ta, Wa, Ya. Agora vamos ao exemplo de cada uma dessas letras. No Ra, nós temos a palavra regalo. O que é a palavra regalo? Presente, né? Regalo. Regalo. É com I, perdão. O que é regalo? Né? Regalo. Presente. Presente. É a mesma palavra do espanhol. Regalo. Temos também a palavra religião. 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 Rádio. Rádio.
E Aral. O que é Aral. Aral? Estudo, Tudo. Na doutrina. Bíblia é doutrina, né? Sim, Doutrina. ensinamento. Aral Nandios. Ensinamentos de Deus ou doutrina Uhum. de Deus. Aral Nandios. Agora no Sá, nós temos a palavra Cília. Cília. Cília, Cília. O que é cília? cadeira. Cadeira. Temos a palavra Sakit. A dor. Dor. Isso. Sakit. Não é Sakit. Saquete. Sakit. Temos a palavra Salapi. 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 Sabe, Tiago? O que Não, significa não salapi? sei. Dinheiro. Ok? Geralmente se usa a palavra pera, né? No filipino, no tagalo, pera. Mas a palavra formal e a que está na Bíblia também é salapi. Ah, Pag-ibig sa salapi. Sabe o que significa? amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Isso. Pag-ibig sa salapi. Amor ao dinheiro. Pag-ibig sa salapi. Pag-ibig sa salapi. Pag-ibig ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. E por fim, aqui no S, a palavra Salitar. 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 A palavra salitar significa palavra, né? Salitar no Deus. Palavra de Deus. Isso, salitar no Deus. Salitar. Agora o T. Vamos à letra T. Tá. Nós temos um exemplo do tabá. Palavra tabá. O que é tabá? Tabá, gordo. Isso, gordo. E como se diz muito gordo? Matabá. Isso. Tá vendo, irmãos? Gordão. Tá vendo, irmãos? Aonde é que se usa o ma? Matabá. Aumentativo. Isso, ele aumenta. Gordão. Ele intensifica. É o gordão. É, pode ser. Ou muito gordo. Sim. Entendi. Muito gordo. Matabá. Temos também a palavra taga. Taga tem dois sentidos. O taga pode ser Taga Brasil. Como? taga Brasil, origem ou alguma coisa de onde você veio. Taga exemplo, Brasil. Taga Manila De pode Manila. ser a pessoa que nasceu em Manila ou a pessoa que está vindo de Manila, depende do contexto, né? Taga Manila. E tem um taga também, Mas a pronúncia é taga e tagaá ou taga, Taga. taga, é a mesma pronúncia. Sim. E tem um taga que vem antes da palavra como prefixo, que ele vai fazer a palavra se comportar como se fosse uma profissão ou algo que faz alguma coisa, que produz uma ação. Por exemplo, a palavra taga saritar. Vou colocar aqui. Taga saritar. O que vai significar a palavra taga saritar? Se saritar é palavra, o que vai significar o taga saritar? Que faz palavras, quer dizer isso? O taga saritar, irmão Tiago, vai significar o orador, Orador. aquele que fala, Sim. né? Entendi. Aquele que usa as palavras. Esse é o sentido do taga, né? Temos também, por exemplo, taga pamamagitan, que vem da palavra pamamagitan. Pamamagitan significa entre, ou o que media, através, né? Ah, sim. Sapamamagitan Deus, por meio de Deus. Mas a palavra tagapamagitan, ele vai significar mediador. Mediador. Né? Por exemplo, se Cristo ay ang tagapamagitan, Cristo é o mediador, tagapamagitan.
Ou também um tribunal, né? Tagapamamagitta, aquele que media dois casos, o contra e o pós. Ele é o Tagapamamagitta. Tem algum outro exemplo com taga que eu não lembro? Tapat. Hã? Tapat. Taga? Tapat. Taga tapat? Não. Tagalinis. A palavra linis significa limpeza. Essa é a palavra que está no dicionário. Logo, tagalinis é? Limpado. Faxineiro. Faxineiro. Isso, tagalinis. Isso. Então, esse é um dos sentidos do taga. O primeiro, o que dá origem, o que vem de uma origem. Na pergunta, por exemplo, vou escrever aqui. Taga saan kana? Aqui está perguntando de onde você é. Taga saan kana? Sua origem. De onde você é? Aí você vai responder Taga São Paulo. Poako, Hanibawa, né? Sou de São Paulo. Esse é o sentido do Taga. Taga saan kana? Taga São Paulo. Ou outro exemplo. Saan ka galing? Não, esse é outro tipo de exemplo. Então esse é o exemplo que eu queria te mostrar a vocês do Taga. Voltemos a outro exemplo do Taga, do tá. Temos a palavra talagá. O que é talagá? Sério. É o certo, né? Tipo, é mesmo? É sério? É mesmo, confirmando. sério. Talagá. Verdade? É o que confirma, né? Sim. Uma coisa. E temos a palavra totoo. Verdade. Verdadeiro, que é Verdadeiro. verdade. Tem até a palavra katotohanan. Katotohanan. Verdade. Né? Sim. Ang mga salita ni Cristo ay siyang katotohanan. São verdade. Katotohanan. Totoo. Agora temos o wa. W. Temos a palavra Wicca. O que significa Wicca? Idioma. Idioma. Língua. Wicca. Wala. Wala é algo que não tem. Nada. Sem. Wakas. Fim. Wagas. Wagas é aquilo que é limpo, aquilo que é perfeito. Por exemplo, pag-ibig na wagas. Perfeito amor, algo assim. Uhum. Perfeito, limpo, Imaculado. puro. Sim. Puro. 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 Wagas. Significa wagas. E por fim, a última letra do abacada filipino é o ya. Ya. Temos o exemplo aqui, o ai, que é o verbo. Ako ai. Ako ai. Sim. Eu sou, né? Sim. Tem até uma musiquinha das crianças filipinas. Ako ai may lobo. Significa eu tinha um balão. Esse ai já não é mais o verbo ser, né? Mas ai may. Ako ai may lobo. Ai junto com o verbo may, que é ter. Ako ai may. May, M-A. Deixa eu ver aqui. Ako ai may lobo. O ai, mas junto com mai, vai ter a ideia do passado. Ako ai, eu tinha, né? Uhum. Lobo é aquela bola. A bexiga, o balão. Bexiga. Balão. Balão. Então, Ako ai may lobo é a música das criancinhas.
Ako ay may lobo, lumipat sa langit. Foi pro céu. Foi pro céu. Hindi ko na nakita, não mais ouvi. Pumutok na pala, estourou, né? Saia ang pera ko. Que pena que eu gastei meu dinheiro. Bumili ng lobo ao comprar o balão. Kung pakain sana, se eu tivesse comprado comida, mabusog pa ako, estaria satisfeito, cheio. É a musiquinha. Depois eu posso até colocar o link na descrição do vídeo, Ako ai may lobo. Mas é bem fácil, é a musiquinha das crianças. Então esse ai é o verbo ser, ou está. Ako ai si Bruno. Kahoy. Temos também a palavra kahoy. O que significa kahoy? Madeira. Madeira. Isso, madeira. Existe no Tagalog, irmão Tiago, a palavra puno. Você sabe o que é puno? Árvore. Isso. Mas a palavra puno sem a palavra kahoy vai dar o sentido de uma autoridade. De alguém que é uma autoridade. Entendeu? Puno, por exemplo, puno em seu departamento. Alguém que é líder de algum departamento. Agora, usando a palavra kahoy, não vai deixar a dúvida de que é a árvore de madeira, a propriamente árvore. Punong kahoy ng buhay, árvore da vida. Entendeu? Kahoy, madeira. Temos também, exemplo, a palavra direction. Direção. Direção, muito fácil. E por fim, a palavra mai. A palavra mai que vem do verbo mairon. Ter, ok? Ter, que é o presente, mairon. Então, irmãos, esses são os exemplos de palavras do alfabeto da língua filipina, do Tagalog. Então, graças a Deus por essa aula, né? Graças a Deus. E eu vou disponibilizar material, perguntas a respeito dessa aula, como foi gravada, podem ser enviadas por e-mail, eu vou deixar o e-mail na descrição também. Mas perguntas, irmãos, por gentileza, a respeito do tópico dado, né? Porque se os irmãos querem, como se conjuga um verbo no futuro, esperem pela aula do futuro, que é melhor. Vamos fazer as perguntas de acordo com a aula ensinada, para não sairmos do foco, né? Então eu vou deixar material na descrição, perguntas podem ser feitas por e-mail, mas o que, irmão Tiago? Dicionário. Não existe dicionário disponível para a língua portuguesa. Existe dicionário disponível para a língua inglesa, inglês Tagalog. Eu posso disponibilizar em PDF, mas o dicionário em português não se encontra. Tem em espanhol, mas talvez eu tenha em PDF, se alguém quiser. Eu posso até procurar no meu material. Ok, irmãos? Mais alguma coisa? Dicionário. Bíblia, se os irmãos quiserem algum link de Bíblia, posso colocar a Bíblia online em Tagalog, para os irmãos observarem. E qualquer sugestão, opinião,